Olá pessoal, vamos iniciar mais um podcast do G12 Mastercast. Hoje eu estou com ilustres convidados, o Valber Cavalcante, da gestora e administradora de condomínios, e Hernani, da Acesse Seu Condomínio. Prazer estar aqui participando desse podcast. Obrigado pelo convite. O tema muito importante e relevante aí para o segmento condominial. Eu acredito que os conhecimentos que serão compartilhados aqui vai servir muito aí para o pessoal, né, que está na gestão aí dos condomínios. Com certeza, Hernani. Antes de iniciar aí o nosso bate-papo, para quem não conhece, vou falar um pouquinho sobre o G12. O G12 é um projeto super interessante que iniciou com 12 empresas que querem fazer a diferença no segmento condominial. Hoje já estamos com 13 empresas, né, adeptas a esse nosso grande projeto e com certeza vamos crescer mais ainda. Os síndicos estão gostando muito aí do projeto, estão muito adeptos a essa nossa produção toda e o nosso maior intuito é trazer conhecimento para todos que tenham interesse em melhorar e aumentar o nosso segmento, tá? Que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. Tá? Então, vamos começar nosso bate-papo. Queria saber um pouquinho, Valber, nosso querido amigo, como é que você iniciou no segmento condominial? Conta um pouquinho para a gente. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de a gente compartilhar conhecimento aqui. Na verdade, estender um pouco do que a gente começou ontem na palestra do G12, né? Cada vez com a casa mais cheia, com mais pessoas aderindo a esse movimento, a essa ideia. É um prazer estar aqui com o Renato, né, da CondoGold, com o Hernani do Acesso ao Condomínio, que são parceiros aí, né, antes da G12 e agora também engajados nesse movimento para fazer o sistema condominial como um todo crescer aqui no nosso estado. A Gestori surgiu em 2014, inclusive o nome é uma menção, né, do italiano Gestori, né, de gestor. Foi digamos assim, uma homenagem ao nosso primeiro cliente, que é uma construtora cujos proprietários são italianos, e o meu irmão, o Dr. Wagner, trabalhava nessa construtora, ainda não estava formado, tal. E aí a gente circulava, né, tal, tinha interesse. Eu era gerente financeiro de uma empresa de serviços também, já estava ali familiarizado, já era formado, né, sou formado em Ciências Contábeis pela UFAL, Administração Financeira pelo IFAL, e já trabalhava no setor, né, não diretamente com condomínios. E aí, como a gente começou a ter acesso, essa proximidade com essa construtora, no jantar de formatura do Wagner, o pessoal chamou a gente e tal, a gente bateu um papo e foi quando eles disseram, você está começando, a gente já tinha intenção, já estava namorando ali a criação da empresa. E aí eles, não, eu vou te dar o primeiro condomínio, o seu primeiro cliente vai ser o nosso condomínio. E aí, em homenagem, né, assim, até para forma de gratidão, a gente batizou aí o nome da empresa com esse viés aí italiano, para homenagear esses colegas. Bacana, vai fazer 10 anos já, Valber? Nós surgimos em 2014, né, meados ali de agosto, setembro de 2014, vamos fazer 9 anos, né, agora. CNPJ único desde o começo, aumentando ali, tirando algumas atividades que a gente não achava mais interessante, mas sempre mantendo a originalidade da empresa, sempre trabalhando da forma correta, né, para se manter aí no mercado. Ótimo, bacana. Perfeito. Um tema, Valber, que gera muito, vamos dizer assim, não conflito, mas polêmicas dentro do condomínio. Então, o tema que a gente está tratando aqui é justamente prestação de contas, né? Sabemos que tem ferramentas, né? Tem formas de trazer transparência para os moradores. E eu queria que você explanasse aqui um pouco mais, detalhasse, né, os desafios que a Gestori tem em relação a essa prestação de contas, né, para o condomínio, para os condôminos, para quem está na gestão principalmente, porque realmente quem está na gestão ela precisa ter informações, né, informações mais rápidas possível, de preferência em tempo real, para poder tomar decisões. E aí eu queria que você explanasse, detalhasse aqui
esses desafios, os seus desafios em relação a essa prestação de contas. O tema é vasto, né? Ontem a gente conversou lá uns 30, 40 minutos e a gente só conseguiu pincelar algumas coisas que a gente peneirou ali, entendeu como mais importante para quem estava lá nos ouvindo, né? E estender um pouco desse papo aqui. Prestação de contas, digamos assim, que ele é o carro-chefe da administração do condomínio. É o documento legal que vai nortear toda a administração daquele conjunto, né? Daquele conjunto de condôminos ali que estão gerenciando aqueles recursos para aplicar, né, dentro daquele condomínio. E aí a gente tem várias nuances de formas de fazer, formas legais que são obrigatórias, né, contabilmente, a forma com que você precisa tecnicamente fazer. E, infelizmente, no mercado hoje a gente ainda deixa muito a desejar, né, nessa área. Então, precisa que os síndicos, principalmente, quem tem o poder, digamos assim, de assinar no final da caneta, eles entendam cada vez mais a importância da prestação de contas na administração condominial. Eu acho que o maior desafio hoje é justamente esse, é você conseguir fazer com que o síndico, com quem está lá à frente, com quem representa os condôminos, ele tenha a consciência de que uma prestação de contas bem executada, feita ali nos moldes, nos procedimentos técnicos que precisam ser feitas, eles vão gerar frutos e resultados ao longo daquela gestão dele. A gente tocou ontem em alguns tópicos, transparência, né, que você já falou, uma prestação de contas bem feita, ela vai gerar uma transparência não só para o síndico, mas para a gestão, e o morador que pegar uma prestação de contas enxuta, bem detalhada, enxuta, mais bem detalhada, bem objetiva, sem situações ocultas ou sem muitas pendências, ele vai conseguir enxergar através daquele documento que aquela gestão está fazendo tudo para ser transparente e está dando uma lisura ali para o processo da gestão como um todo. Então, o primeiro ponto seria esse de transparência. Ter respaldo técnico é extremamente importante. Pasmem, mas hoje existem outras empresas que fazem prestação de contas sem que tenha um contador por trás, sem que tenha um administrador por trás. Quem é que assina essa prestação de contas? O correto é que o responsável técnico, como em qualquer outro relatório de qualquer outra instituição, precisa assinar aqueles balancetes e dar o ok para dizer assim, não, o balancete foi feito. Obviamente que na execução, geralmente não é o contador quem faz, mas ele revisa e assina, né? E o síndico precisa saber que aquela assinatura ela tem uma validade. Se der qualquer problema, ele responde primeiramente, né, por ser o responsável legal do condomínio, mas tem uma responsabilidade técnica. Foi uma pessoa que estudou para fazer aquela prestação de contas e assinou. E o principal, né, que a gente discutiu ontem, a prestação de contas como um elemento para tomar a decisão. Nenhum condomínio, em sã consciência, vai conseguir planejar a curto, médio e longo prazo os seus passos se ele não tiver uma prestação de contas bem feita, porque ele não tem parâmetros. Então, a prestação de contas ela não é estática. Eu tenho a prestação de contas de janeiro, então, a partir dela, eu consigo planejar o meu ano. Não. Até por isso existem as ordinárias, né, as assembleias ordinárias, onde você aprova a prestação de contas do ano anterior, né, e com base nessa prestação de contas do ano anterior, você faz a atualização para a projeção do ano que está entrando. Né, e vou abrir um parênteses aqui, tem um caso bem interessante. Um condomínio, inclusive, nós trabalhamos lá em parceria, né? Sim. 2020, não lembro exatamente o ano, mas 2020, 2021. Nós fizemos um orçamento para esse condomínio. Um orçamento não, uma prestação de contas, uma AGO, né, numa ordinária, e apresentamos o planejamento para o ano seguinte. Não sei exatamente o número, não vou lembrar, mas era 800 mil e não sei quanto de despesa. Ao final do ano, na prestação de contas desse ano que a gente planejou, né, no ano seguinte, na ordinária do ano seguinte, bateu exatamente, a diferença foi R$ 8.400. De 800 e não sei quantos mil. A diferença, a gente disse, a despesa do condomínio esse ano vai ser 800 e tanto. A diferença para o que a gente falou, para o que executou, foi R$ 8.400, que era um contrato de um prestador que entrou em novembro
de 4.200, ou seja, 4.200, 4.200, 8.400, mas que não estava previsto porque foi uma questão de estação de tratamento, tal, que ele teve que entrar no final do ano. Então, assim, não é à toa. Você faz um estudo, você faz um levantamento, você se baseia em dados, você faz projeções, você usa índices, GPM, INPC, o índice da categoria, né, do sindicato. Então, você usa elementos ali da economia nacional, local, você usa o preço da energia que vai subir, o percentual, a previsão. Existe todo um contexto, um estudo em cima daquela prestação de contas para que você projete o mais próximo possível. E a gente sempre usa esse caso como exemplo para mostrar assim, quão importante. E, assim, para a gente é uma satisfação tremenda. A gente disse que ia dar 800 e tanto, não é 8 mil nem 800 reais, quase 900 mil reais, e a gente conseguiu quase que exatamente, só não bateu os centavos, né? Mas quase que exatamente o que a gente orçou. Então, mostra que aquele condomínio estava no rumo certo, de que estava sendo feito um bom planejamento. Um bom planejamento. E ainda tem síndico que evita fazer a prestação de contas, que reluta. dá trabalho. Que reluta, porque assim, como eu falei no começo aqui, existe ainda muita prática no mercado de não valorizar e não dar a devida importância para a prestação de contas. Acha que é só um documento a mais. Aí tem sempre o jeitinho, vamos contratar o Zé Carroceiro, aí vai contratar um container, porque o Zé Carroceiro é mais barato, aí você não tem um documento fiscal que comprova aquela despesa, aí o síndico efetua uma despesa, esquece de lançar e bota lá em diversos. Então, quando a gente fala que o desafio é colocar na cabeça do síndico, na cabeça daquele condomínio, que a importância da prestação de contas como um documento fundamental para ele seguir na vida financeira do condomínio. E aí tem, né, sempre o síndico que, mas é muito trabalhoso, né, o processo é muito amarrado e tal. E tem que respeitar o processo. Né? Tem que fazer as coisas conforme manda ali o figurino. Ô Valber, eu escuto muitos ruídos, né, principalmente de moradores, em relação à disponibilidade desse documento, da prestação de contas. Então, é um desafio como é que a gestoria trabalha em relação a disponibilizar essa prestação de contas e os moradores terem esse documento de fácil acesso, de preferência no seu smartphone ou através de algum portal, enfim. Como é que você disponibiliza isso? Como é que a gestoria trabalha em relação a essa prestação de contas, disponibilizar essa prestação de contas aí para os moradores? Hoje, como prática no mercado, a gente, a depender da movimentação do condomínio, tem condomínios que são muito grandes, então tem sempre temas a debater em assembleias, faz-se uma assembleia por mês. Então, geralmente, nessas assembleias, a gente já apresenta a prestação de contas do mês anterior, que já foi aprovada, ajustada pela comissão, pelo conselho, presidente, subsíndico, síndico. E, para falar assim, rapidinho da cronologia, né? Vamos estar fechando hoje o mês de maio, não é isso? Até o dia 10 de junho, a gente já vem trabalhando na prestação de contas ao longo do próprio mês. Final do mês, a gente encerra o recolhimento, o juntar de documentos que vão, né, formar ali a prestação de contas. A nossa equipe do financeiro, né, da parte administrativa, vai organizar a prestação de contas. Os lançamentos já estão sendo feitos desde o começo, né, do mês, a partir do momento que houveram despesas, pagamentos, etc. O pessoal ajusta, né, usa o sistema, que é o seu sistema, inclusive, acesso ao condomínio, para lançar lá os dados, porque ele é um gerenciador, ele vai dar a cara do balancete, ele vai dar a formatação. Não adianta a gente colocar lá os valores soltos, porque vai ficar muita informação e o cliente não vai conseguir, tanto o síndico como o cliente final, que é o condomínio, ele não vai conseguir assimilar, porque são realmente muitas informações. Então, a gente terminou esse processo, organizou, tal, manda para o síndico, para o condomínio analisar, ver se tem alguma inconsistência, alguma incoerência, alguma divergência, corrige, ou se tiver tudo ok, dá o ok, assina os protocolos, devolve. A gente digitaliza, né? Desde 2021, a gente tem todas as nossas prestações de contas físicas e digitalizadas, né? Inclusive nos portais, né? No portal do acesso ao condomínio, o nosso cliente ele pode acessar lá e vai estar prestando contas. Mas eu acessei e não tem determinado mês. Às vezes, como o material é muito grande, tem condomínios que tem mais de 90 páginas, por exemplo, de prestação de contas, aquele arquivo fica muito grande e se você zipar, ou não dá para você colocar lá, mas a maioria deles ela está lá no sistema de acesso ao condomínio. E o morador, o condômino, né, o cliente final, ele pode acessar o nosso site, o acesso ao condomínio,
pode mandar um e-mail, o aplicativo. Ele pode pedir ao síndico presencialmente, não, eu quero marcar uma reunião para avaliar a prestação de contas pessoalmente, eu quero ver a física, folhear página por página. Então, a questão da transparência ela é primordial. E você só vai esconder a prestação de contas se você não fizer ou se você estiver fazendo alguma coisa errada, né? Que nunca foi o nosso caso. Então, dentro desse ciclo, vamos entregar maio até o dia 15 de junho. Então, essa prestação de contas ela já está disponível para o morador até o dia 15, em determinados casos, se houver alguma divergência, no máximo até dia 20 do mês seguinte. E ela vai estar, como eu falei, no portal, ela vai estar no site, ela vai estar nos contatos que aquele condomínio vai ter com a empresa. Então, isso é bem tranquilo. E, além disso, vai no boleto e a gente apresenta de uma forma mais resumida na Assembleia. E aí a gente abre para dúvida, porque geralmente, dificilmente o morador ele vai parar para mandar um e-mail para tirar uma dúvida. A gente convoca ele para a Assembleia para dizer, a gente vai discutir prestações de contas do mês tal, ou dos meses tal, naquela Assembleia. Então, lá, ele tem direito de perguntar, questionar, pedir a comprovação. Eu acho que esse serviço aqui foi muito caro. E aí, como a gente está na gestão, na contratação de serviço, na licitação, né, tal, a gente consegue explicar a ele o porquê que foi pago aquele valor, aquele prestador para executar aquele serviço ou comprar aquele material. Legal, Valber. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falando um pouquinho sobre as administradoras que a gente tem aqui no mercado. A gente sabe que na área condominial, a administradora, principalmente aqui em Alagoas, nós encontramos várias administradoras que trabalham de diversas maneiras e a gente vê muitas empresas fazendo mais do mesmo e a gente sabe que a Gestore, né, ao longo dos seus quase 10 anos, tem seus diferenciais. Eu queria que você falasse um pouquinho dos diferenciais da Gestore. O que a Gestore faz para ser diferente e para entregar um serviço com maior qualidade aí no mercado? Conta um pouquinho para a gente. Então, como você fez o preâmbulo ali, existem empresas e empresas, né? Existe aquela empresa que faz só determinada atividade, como a gestão condominial, existe a empresa que faz tudo, limpa a piscina, corta grama, esgota fossa lá. Então, no mercado alagoano hoje a gente tem de tudo. A Gestore surgiu lá atrás com esse foco na parte de administração, contabilidade, até porque é a nossa expertise, né? Contabilidade e administração financeira. Como foi explicado ontem na palestra, tudo parte da gestão financeira do condomínio. Se o condomínio não tem dinheiro, não faz nada. Não faz manutenção obrigatória, não faz benfeitoria, não paga fornecedor, não consegue fazer nada, ele não sobrevive. E o que os síndicos precisam colocar na cabeça também é que aquele condomínio é uma empresa, sem fins lucrativos, mas é uma empresa, uma espécie de associação. Né? Na Receita Federal ela é classificada como condomínio edilício, que está na mesma categoria ali, praticamente, de associação. Então, precisa gerir os recursos. E hoje, muitas empresas, né, a gente já tem mais empresas que estão focadas nessa gestão, né, na recuperação financeira do condomínio, aquela coisa de vou entrar no teu condomínio e vou fazer um estudo do o que é que está acontecendo aqui no teu condomínio que você está em déficit financeiro. Contratos acima do mercado, que foram assinados em outras gestões, serviços que, às vezes, não precisa daquele serviço, você pode substituir por um de menor valor, materiais comprados sem a mínima tomada de preço, porque eu compro no Zezinho da esquina ali, que é 3 vezes mais caro do que em outras lojas maiores. Então, só pelo fato de estar ali na frente, o síndico vai lá e compra pela facilidade. Se a tua taxa condominial ela está defasada, né, então essa análise inicial ela é primordial. Entramos recentemente num cliente, a gente até entende, né, não é uma crítica às construtoras, mas para vender, o corretor diz, não, aqui o condomínio vai ser R$100. 300 e não sei quanto. Não, aqui é R$100 aqui, você paga o condomínio tranquilamente. Naquela vontade de vender aquele imóvel, o morador ele se preocupa, né? Mas aqui vai ter condomínio, quanto é que vai ser e tal. Então, o cara já joga um valor ali para o morador, na intenção de fazer com que ele não perceba que aquilo ali vai ser uma despesa para o resto da vida enquanto for condomínio. E muitas vezes não é a realidade. A gente chegou no condomínio e tal, quanto a taxa era X lá. Quando a gente fez lá a conta, digo, cara, esse valor aqui,
contando com a inadimplência, que pode melhorar e tal, ele não vai cobrir as suas despesas. Então, a gente precisa ser realista. Então, acho que o diferencial hoje é contar com essa base técnica para mostrar ao cliente as reais necessidades dele. Tem algumas empresas que o cara pinta um muro, ajeita um portão, dá aquela floreada e... Não, se eu disser aqui que ele está com dificuldade, se eu sugerir um aumento de taxa ou cortar alguma despesa, pode ser até que corte a própria empresa. E muitas vezes a gente cortou na carne para dizer assim, não, esse condomínio aqui vai entrar em déficit e a gente precisa reduzir despesas. A primeira coisa que eu faço é, o que é que você quer reduzir no nosso contrato? Geralmente, concessão de mão de obra, que a gente também faz, né? Portarias, zeladorias, serviços gerais, piscineiro, jardineiro em alguns condomínios. O que é que você quer tirar do nosso contrato? Porque eu só estou saudável como empresa se o meu cliente estiver saudável. E há muita empresa assim, parasita. O cara entra no condomínio, suga, quando o condomínio vai quebrar, ele sai. Então, para mim, isso não é bom no mercado. Eu acho que o diferencial da gestora é estar lá junto com o cliente para fazer ele crescer. Naturalmente, você vai crescer junto, porque você vai participar daquela recuperação do condomínio. Isso sempre com muita transparência, sempre deixando as claras, sempre mostrando ao síndico qual o caminho correto a ser seguido, né? Porque, infelizmente, alguns síndicos, até por uma questão de caráter, são mal intencionados mesmo, entraram no segmento já com essa intenção de usurpar o condomínio em benefício próprio, né? É a minoria hoje, graças a Deus, mas essa cultura vem de algumas empresas, de algumas pessoas que estão dentro do mercado, que por falta de competência ou por qualquer outro motivo, preferem ir por esse outro caminho. Dizia assim, não, eu vou facilitar a vida do síndico, né, para não ampliar aqui a discussão, vou facilitar a vida do síndico para ele me dar uma preferência na escolha. Está pensando na empresa, está pensando no síndico, não está pensando no condomínio. A gente sempre fala, todas as vezes que a gente entra num condomínio, se reúne com o síndico, a primeira coisa que eu aviso é, nós somos a administradora do condomínio tal, não do síndico. Então, não confunda as coisas, porque a gente vai fazer o melhor para o condomínio, não para o síndico ou para A ou para B. Então, acho que essa postura mesmo no mercado, né, de não jogar a qualquer custo. A gente tem planilhas de orçamento que são muito bem estruturadas, com base nos sindicatos, né? O que é que a gente precisa repassar para o cliente, o que é que a gente precisa, o que é custo, o que é despesa, o que é lucro. A gente mostra, a gente abre a planilha. Amigo, eu tenho aqui um contrato X, desse contrato X eu consigo 10%, 15% de lucro líquido. É o que eu vou ganhar. Se tiver uma empresa que chegar aqui e oferecer menos que isso, eu te provo que ela está trabalhando com alguma coisa irregular. Ou não está pagando funcionário, não está recolhendo imposto, alguma coisa tem aí que não vai fechar a conta. É matemática. Matemática. Você tem um custo que é formado por alguns valores e você tem lá o seu valor final. Ó, tem lá, o meu lucro aqui é 10, 15, aí vai variar dependendo do tipo de contrato. E se o teu concorrente chegar com um valor muito abaixo, pode desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, acho que essa postura da gente de ser bem correto, a gente já recebeu sondagem, né? Não, mas quanto é que vai ser a minha parte aqui para a gente fechar? Digo, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai pensar aqui, amanhã eu te ligo. Esse cara eu nem atendo mais, porque não é a cultura da empresa e nunca vai ser. Até enquanto eu estiver à frente, enquanto as pessoas que estão lá à frente tiverem, a gente não compactua de modo algum com esse tipo de conduta. E eu escuto bastante, Valber, moradores principalmente, reclamar, não é só de uma administradora, mas assim, quando a gente anda em vários condomínios administrados por N administradoras, é o atraso na prestação de contas. E assim, esse atraso, os moradores colocam a culpa na administradora. A gente sabe que muitas vezes não é culpa da administradora, né? Em conversa, a gente está do lado dos condôminos, dentro do condomínio, como também dentro das administradoras. Isso. E a gente percebe que há também uma demora bastante da gestão, principalmente do síndico, em disponibilizar os documentos, principalmente de despesas.
né? Então, para você fechar uma prestação de contas seguindo aquele processo que você explicou aqui, você precisa ter os documentos. Exato. E aí, em relação a esse diferencial, como é que vocês, a Gestory trata isso aí, começa a conversar, tentar buscar esse documento na mão do síndico o mais rápido possível? Como é que vocês trabalham isso aí? Hoje, a nossa metodologia para essa parte de contas a pagar, ela é muito bem amarrada. Quando a gente oferece o contrato de administração ao cliente, a gente já tem incluso contas a pagar. Ou a gestora fica com o dinheiro do condomínio, não. Hoje, os bancos têm aquele dispositivo de conta I, né? Fulano e Beltrano. Geralmente é a administradora e o síndico, ou a administradora, o síndico e o presidente do conselho, e o tesoureiro, e o subsíndico. Vai depender conforme a convenção do condomínio. Então, quando a gente vende o pacote de administração para o cliente, a gente se responsabiliza pelo contas a pagar, porque a gente entende que esse trabalho é administrativo. O síndico não tem que estar preocupado quando é que vai vencer a conta de gás, porque ele tem o suporte da administradora para dizer assim, a conta de gás vence no dia 15, eu já vou lançar lá no dia 13, porque se tiver alguma inconsistência no sistema, no banco, for um feriado, eu já me antecipei. Então, essa parte é muito tranquila, porque hoje, como 99% dos condomínios trabalham com banco, você não trabalha nem com cheque, nem com dinheiro, né? Tudo é automatizado. Então, hoje, inclusive, né, tem o acesso ao condomínio, ele já faz uma integração, você lança lá, se for o Fitbank já lança direto na tua prestação de contas, facilita bastante. Alguns condomínios que ainda não aderiram, eles vão fazer isso de forma manual, digamos assim, mas o papel de trabalho, que é o cupom, a nota fiscal, aquele documento que vai dar a validade àquela despesa que foi realizada, ele fica todo em poder da administração, da administradora. Chega lá a conta de gás, a conta de água, a conta de energia, o prestador lá que tem um contrato fixo e tal, tudo vai ser direcionado para o síndico, para que ele tenha conhecimento, e também para a administradora, porque a gente vai organizar, pronto, amanhã o nosso financeiro, hoje ou amanhã o nosso financeiro já consegue fazer um pré-lançamento de todas as despesas fixas daquele condomínio. As únicas despesas que não vão ser lançadas são aquelas eventuais. Precisou consertar um portão, comprar uma rodana, não sei o que, aquilo não está dentro da previsão orçamentária como manutenção, mas você não sabe o dia que ela vai ser realizada. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente sabe que vai trocar a rodana. Mas pode ser esse mês, pode ser no outro, o dinheiro já está empenhado lá para poder fazer. Então, essa organização é o que transforma a nossa prestação de contas da Gestory como uma coisa muito tranquila, com naturalidade. Perfeito. Há aquela resistência no começo. Não, mas a administradora antiga não fazia assim. Aí a gente mostra, conversa, dá aquele prazo para o síndico se familiarizar e depois ele vê o peso que a administradora tira dele. Porque assim, tem síndicos que... Quem é que paga as tuas contas? Eu tenho que parar o meu trabalho aqui sempre, tal hora, para poder fazer lançamento. Cara, isso é trabalho da tua administradora. A gente tem um setor de contas a pagar que é só para pagar a conta de cliente. Para avaliar, a tua conta aqui está com um fluxo baixo. Acontece, né? A gente tem 2 contas para vencer amanhã. Tem água e tem o fornecedor fulano. A BRK vai esperar? Dificilmente. Vamos falar com o fornecedor fulano? Fornecedor fulano, me dá aí mais 1, 2 dias. Estende aí esse boleto, vamos fazer no Pix, não sei o quê. Tem essa flexibilização. Otimiza muito isso aí. Otimiza. E além das ferramentas que a gente usa, né? Sistema de gerenciamento, acesso ao condomínio, que hoje já fazem, a gente pagou, ele já lança direto na prestação de contas. Então, já otimiza, adianta bastante. E assim, para o próprio síndico, né, já que você tocou nesse ponto, né, dessa automatização, né, do contas a pagar, vocês da Gestory fazem o lançamento através da plataforma, daquele contas a pagar, né, daquela despesa, e o síndico ou quem for responsável por autorizar, né, aquele pagamento, ele só vai entrar no aplicativo, fazer a revisão, Isso. né, ver se é o saldo da conta, ver o contas a pagar, o dia de pagamento e autorizar. Exato. Né? Ele autorizando já efetiva aquela transação, né, na rede bancária e aquele documento já está disponível aí para poder você fazer o fechamento da prestação de contas e do balancete. Exato. Isso é interessante, facilita muito na gestão, automatiza exato. e otimiza o tempo. Exato. Né? Corta Perfeito. algumas etapas ali e manual, dá né? mais celeridade ainda para a questão da prestação de contas. Perfeito. Ô Valber, a gente sabe que cada assembleia é diferente uma da outra,
né? Mesmo que seja no mesmo condomínio, mas sempre tem, né? Algum tema, né? Que gera aí, às vezes ou muitas vezes, discussões, até mesmo Debates conflitos, né? acalorados, né? Então, assim, qual foi o maior desafio, assim, algo que aconteceu numa Algo assembleia, inusitado, né? inusitado Assim, aí na a gente assembleia? faz, né? A gente tem hoje, na verdade, tudo é uma relação de cadeia, né? Quando você tem transparência, quando você trabalha da forma correta, você leva isso, eu acho que você consegue transparecer. A gente entrou num cliente recentemente, em janeiro, e aí o síndico disse, marcou a assembleia e tal, disse, rapaz, você vai ver, não sei o que tá, fez aquele pânico, né? A assembleia aqui é uma gritaria, uma confusão, não sei o que, deixa comigo. Assim, quando você demonstra propriedade sobre aquilo que você fala, as pessoas se acalmam e conseguem lhe ouvir. Quando você não sabe o que você está falando, ou quando você suscita dúvida naquilo que você está falando, gera a dúvida no morador e ele começa a fazer questionamentos que, se você conseguir claramente falar para ele, ele não vai, você já vai responder antes dele perguntar. Então já evita alguns embates. Então a gente fez a assembleia, cara, a gente aumentou em quase 30%, aumentou não, reajustou o condomínio. Foi aquele caso que eu falei que a taxa estava muito defasada. A gente fez um estudo, apresentou esse estudo em assembleia, detalhadamente, informou, mostrou as despesas e tal, e aumentou reajustou essa taxa em quase 30%. Você não ouviu um A. E foi aprovado. Nenhum questionamento, porque as pessoas entenderam, né? A gente conseguiu transparecer e argumentar baseado nas normas técnicas, baseado no que estava ali. Isso é conta de matemática, pessoal. A gente... E aí, no final, o síndico, poxa, bicho, as assembleias aqui eram sempre muito, né, conturbadas, muita discussão. Depende muito de quem conduz, né? Para falar de uma assembleia inusitada, que não é nem inusitada, não é nem engraçado isso, na verdade, parte muito daquilo que eu falei, que a gente faz um saneamento financeiro do condomínio, e logo no nosso começo, nós pegamos um condomínio na parte alta lá da cidade, e o condomínio vinha de outras administrações precárias e tal, e a gente foi meio que chamado, né, para resolver o problema. Conseguimos sanear, conseguimos resolver. Com 2, 3, 4 meses o condomínio estava começando a superávit, e a gente começou a ser coagido dentro do próprio condomínio por uma corrente que era antes, né, que estava lá na gestão, e aí trocou de síndico e tal. A gente entrou, fez um trabalho, aí em 6 meses a gente conseguiu reverter praticamente toda o histórico financeiro do condomínio e começar de fato a partir daí uma recuperação. E aí, como uma forma de intimidar, os caras foram armados para a assembleia, né? Dizer assim, né? Não, tá, porque vocês estão fazendo isso aqui, de onde é que está aparecendo o dinheiro e tal, aquela coisa. Ninguém é dono do filho, né? Aí depois que o menino está bonitinho, fazendo sucesso, aparece não sei quanto mundo de pai. Aí, não sei o que. Enfim, a gente, para não postergar e entrar numa coisa, né? A gente conversou com o síndico, encerrou o contrato, entregou, resultado, com 6 meses o condomínio quebrou de novo. Então, não é só o síndico, né? Ou não são só os moradores. Quem está na gestão, quem está por trás, quem faz essa parte técnica que eu te falei de contas a pagar e tal, tem uma responsabilidade até maior do que o síndico. O síndico responde porque ele está lá, né, civil e criminalmente responsabilizado pela convenção, né, pelas leis. Mas quem tem a prerrogativa técnica até de ajudar o síndico, hoje, né, existem o Nascimento, Saulo, são síndicos profissionais que estão muito mais gabaritados no sistema contábil aí para assumir um condomínio e fazer com que a coisa aconteça. E muitas vezes o síndico orgânico, ele não tem esse entendimento da importância de uma retaguarda administrativa. Então ele está olhando se a empresa é bonitinha, se é grande, se é pequena, se é famosa. Hoje ainda se contrata muito porque a empresa é famosa. Não, a empresa fulana de tal está em tantos condomínios. Eu vou ser bem sincero, a gente não tem pretensão hoje, a gente tem um número de condomínios, a gente não tem a pretensão de dobrar. Se você chegasse assim e dissesse, eu vou dobrar o número de clientes para você hoje. Não, porque a gente tem um crescimento orgânico dentro da empresa. A gente sabe quanto a gente pode aumentar sem perder a qualidade. Pra você ter ideia, em fevereiro de 2023, a gente bateu a meta do ano. A gente fez um trabalho de publicidade e tal, a gente esperava alguns resultados ao longo do ano, e em fevereiro a gente bateu a meta.
E começaram a aparecer outros clientes, aí a gente se reorganiza. Opa, batemos a nossa meta em fevereiro. Vamos nos reorganizar para, a partir daí, pegar mais clientes. Que é o erro mais comum, né? Você vê a empresa A, B, você faz um trabalho de mídia, boca a boca, tal, aquela coisa, aí daqui a pouco aparecem 10 condomínios. Você não tem estrutura, você tem que qualificar pessoal, você tem que ter material, você tem que ter software, você tem que ter muita coisa que envolve. Você tem que ter computador de ponta, você tem que ter boa impressora, você tem que ter uma pessoa que está ali na rua atendendo os seus clientes. É uma logística muito grande para você... não, me dá 5 condomínios aí assim do dia para a noite. Cara, é problema. Você tem que ter uma estrutura ali para poder resolver. Então, muitas vezes o condomínio, você vai, né, para uma concorrência, né? A gente nunca sugere, chama as empresas para as três apresentarem de uma vez, porque fica uma coisa, né, eticamente até chato, né, desgastante. A gente sempre bate essa tecla. Cara, conheça a empresa. As pessoas hoje estão muito superficiais, né? Não, ouvi falar da empresa tal, entra lá no site, tem 150 condomínios, mas você só vai ser mais um, né? Não que você tenha que aderir a uma empresa pequena para que você seja um principal cliente. Não. Hoje, todos os nossos clientes são importantes. Mas se você for captado por uma empresa que tem interesse de entrar no seu condomínio, primeiro, que graças a Deus hoje a gente consegue fazer já um filtro. Tem determinados clientes que, infelizmente, não se enquadram dentro do modelo de gestão que a gente quer implementar, por N motivos, né? Por síndico problemático, por questão estrutural, por vários motivos. Então, já passa por esse crivo, assim, de esse cliente tem potencial de recuperação, porque é o nosso nome que está em jogo. Então, a gente faz um estudo, conversa, a proposta adequada para o teu condomínio é essa. Mas o condomínio não tem condição de fazer, não quer fazer dessa maneira. A gente quer fazer dessa outra maneira. A nossa empresa trabalha dessa forma e a gente entende, através de um estudo técnico, que a solução para os teus problemas é por esse caminho. Não, mas eu acho que é por isso. Então, você contrata uma empresa que queira ir pelo seu caminho, né? Aí, sendo mais extrovertido aqui, dá vontade de dizer assim, meu amigo, eu estudei 8 anos, eu estou nesse ramo, vai fazer 10, você entrou aqui ano passado, né? Bota esse cara de síndico aí, você está achando que por esse caminho é melhor do que o que eu estou te apresentando, eu que tenho um know-how todo no mercado. Mas acontece, você não vai se desgastar com o síndico por conta disso. Mas, assim, a Assembleia é sempre um tema legal e até quem está nos assistindo aí, que for cliente nosso, pode falar. Cara, nossas assembleias são muito tranquilas, exceto um ou outro morador que se exalta mais até por um problema particular dele. Né? Ele está insatisfeito, né, com, tem infiltração no meu apartamento. Recebeu uma multa. Não, assim, eu tenho uma infiltração no meu apartamento, que não é nem, às vezes, um problema do condomínio, às vezes foi o vizinho de cima dele que fez uma reforma, tal, aí passa a ser um conflito de moradores que o condomínio media, tal. Aí o cara vai para a assembleia para fazer confusão porque ele está sendo atingido numa coisa que, na verdade, não tem muito a ver ali com o que está sendo discutido em assembleia. Então, hoje, as nossas assembleias são, graças a Deus, bem tranquilas. A gente já teve muito problema antes, assim, de discussão de assembleia muito acalorada, né? Mas hoje o pessoal já sabe como é que funciona. Como é que vocês trabalham, né? Isso, e a gente consegue conduzir com muita tranquilidade. Valber, aproveitando o gancho, né, em relação aí a essa vasta experiência que vocês têm na área, qual dica que a Gestore daria para um síndico orgânico? Não digo nem os síndicos profissionais, que já também têm ampla experiência, mas qual é a dica de ouro que a Gestore, que o Valber dá para os síndicos orgânicos em relação à prestação de contas? Escolha bem a sua administradora. Escolha bem quem vai te ajudar tecnicamente na composição da tua prestação de contas. Porque, como eu falei aqui desde o começo, ela é o carro-chefe para a tua administração. Sem uma prestação de contas bem feita, você não tem parâmetros para planejar. A gente sabe que tem muita gente que faz a Deus dará. Não, vamos pegar o dinheiro que tem hoje e a gente gasta. Amanhã a gente vai ver como é que faz. E não é, né? Não é uma premissa da administração. Tem que ter planejamento. E precisa que você tenha uma retaguarda. Estou batendo essa tecla. Precisa que você tenha profissionais ao seu lado. Se você não for ainda um profissional, e isso hoje também está mudando, muitos síndicos orgânicos, inclusive, nos procuram para consultoria, para aprender. Cara, me indica aí alguém, né, que eu possa compartilhar conhecimento. Eu acho que por isso que o G12 também tem crescido bastante, porque é um ambiente em que os síndicos conseguem discutir e aprender sobre praticamente tudo que circula dentro de um condomínio. E
tem aumentado. Inclusive, ontem, né, quando alguns síndicos nos abordaram, cara, por que vocês não fazem aí um curso, né? Dão um curso, dá uma coisa mais aprofundada para formar síndicos, para formar profissionais, até no mercado mesmo, dos serviços gerais ao auxiliar administrativo, para a área condominial, você tem uma dificuldade de contratação, né? Porque é algo ainda recente, digamos, aqui em Alagoas. Então, o que a gente pode dizer para o síndico? Orgânico, né, principalmente. Saiba escolher. Não escolha a sua administradora ou quem vai estar ali do seu lado simplesmente pelo nome ou pela fama ou porque ouviu falar. Pesquisa, vai lá, o CNPJ é praticamente público. Você consegue, se o cara tiver com alguma pendência, você vai saber. Desconfie. Por que essa empresa tem 5 CNPJs? A gente tem um desde o começo. Tudo que eu preciso fazer dentro do condomínio está dentro dos meus quinais, do meu CNPJ. Então, por que a empresa A, B e C ela tem 3, 4, 5 CNPJs? Aí, para quem não sabe, né, geralmente é porque ela queima um, abre outro, queima outro, abre outro, queima outro. Né? Então, quando você vai fazer a pesquisa do primeiro, está cheio de pendência, de débito trabalhista, de processo e tal, e aí o cara sai abrindo um e outro para dar continuidade, para dizer assim, não, o meu CNPJ está limpo. E são muitas. Né? Meu CNPJ está limpo, mas quantos outros você queimou para esse aqui estar limpo? Então, essa escolha, Hernani, ela é fundamental, Renato. Você precisa ter ali ao seu lado pessoas que têm capacidade de, até brinco assim, de lhe contrariar. Porque quando você contraria um síndico com argumentos, tem muito síndico aí que está ouvindo a gente, né, cliente da gente, que sabe como eu sou chato. E eu digo, eu não tenho, meu amigo, é o meu trabalho. Se eu não disser isso para você, se eu não disser que essa contratação está errada, que essa nota fiscal não serve, eu não estou fazendo o meu trabalho, então perde sentido. Então você tem que ser muitas vezes o advogado do diabo ali com o cliente para fazer com que ele enxergue que aquela decisão tem que ser técnica, né, e não simplesmente por achismo. Então, escolher bem os parceiros, né? Essa é a dica de ouro. Essa é a dica de ouro. Escolha bem os parceiros. Independente de ser a gestora, e tem outras empresas no mercado, e até abrindo parêntese aqui sobre o G12, né? Sabe quem era o meu principal concorrente no mercado? Quem? Adivinha? MJ. MJ Carvalho. E ontem a Maria estava com um sorriso no rosto, compartilhando com a gente conhecimento. Feliz, o meu maior concorrente, né, dentro do nosso segmento, até pelo porte e tal, estava lá na nossa palestra, tipo, né, tenho certeza que ela estava ali também feliz por estar compartilhando aquele ambiente, os nossos conhecimentos. E quando ela apresentar, eu também vou ficar bastante feliz, porque é compartilhamento de aprendizado. Então, tem espaço para todo mundo. Para quem quer trabalhar certo, tem espaço para todo mundo. Então, seja a MJ, seja a Gestore, vão ter outras empresas também no mercado que compactuam da forma correta de trabalhar. Quando você faz da forma certa, a tendência é muito difícil que dê alguma coisa errada. Pode até dar, mas 99% vai caminhar. Né, tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado para todo mundo. E nesse síndicos orgânicos, né? Eu acredito que, não vou colocar percentual, mas boa parte aí, eles têm uma segunda atividade, né? Ou seja, ele trabalha o horário comercial e nos tempos vagos lá ele tenta reservar um tempo para poder resolver esses problemas do condomínio. Então, quanto mais automatizar as rotinas, né, do condomínio, tirar, né, algumas demandas que podem ser tiradas da mão desses síndicos orgânicos, eu acho interessante ser conversado, ser implementado. E aqui está o Renato, que é da Condo Gold, né, a garantidora. A gente sabe que tem muitas dificuldades dentro dos condomínios, dificuldades do síndico em relação à receita, né? A gente falou muito em despesas, mas em relação à receita, a inadimplência, então a inadimplência alta. E assim, o Renato, ele tem, né, a empresa, né, do Renato, a Condo Gold garantidora, ela tem um serviço que eu acho interessante para condomínios que têm essa dificuldade na cobrança, tem essa dificuldade na inadimplência e, consequentemente, levam a dificuldade para a administradora em poder realmente executar o que tem de melhor para dentro do condomínio. Se você não tem receita, você não tem como fazer benfeitoria, você não tem como melhorar, você não tem recurso. Então, eu acho assim um produto interessante para condomínios que têm realmente essa dificuldade, principalmente numa cobrança efetiva. Né? Eu tenho lá uma cobrança... Deixa eu te interromper. Muitos síndicos confundem a administradora com empresa de cobrança. Sim.
Muitos. E muitas vezes as administradoras ela não têm aquele suporte como uma garantidora tem para fazer a cobrança. Tem toda uma robustez técnica, né, e de material. E o foco é só esse. Exatamente. É recuperação de crédito através de um setor específico de cobrança. E aí, imagine, a administradora não tem como comportar isso dentro, porque é outra coisa, totalmente diferente daquilo que a gente está... Totalmente não, mas diferente daquilo que a gente está trabalhando aqui. Eu costumo dizer muito, o Valber e Hernani, que independente da empresa, por melhor que ela trabalhe, se ela não tem a contrapartida do trabalho dela, que é o pagamento, né, a remuneração, ela não vai fazer mais o trabalho com satisfação. E aquela qualidade que você tenta sempre entregar, você está desmotivado, a empresa acaba ficando desmotivada. Então, a garantidora, ela muitas vezes vem para sanar esse problema com a inadimplência, e todos os prestadores trabalham com bastante satisfação, né? E assim, muitos moradores até dizem, não, vai entrar uma garantidora e essa cobrança, como é que vai ser? Conhecendo a Condogold, né, como prestadora de serviço de alguns condomínios que são clientes nossos também, é uma cobrança humanizada, né? Logicamente efetiva, né, rigorosa, mas sabe quem é que reclama? Os inadimplentes, exatamente. Esse é o que resiste pela entrada da garantidora, porque o camarada que paga lá o seu condomínio em dia, para ele não muda nada, só vai mudar o CNPJ ao qual ele está pagando. Então, geralmente a gente consegue mostrar em assembleia, né, o Renato ou outras empresas que vão fazer esse serviço, conseguem mostrar o benefício e dizer assim, eu vou garantir o recurso que o condomínio está orçado, em contrapartida você vai me pagar um percentual e eu vou eliminar a tua cobrança. E a partir dali, o problema, que é a inadimplência, ela muda de mão. Isso. E aí, quem é que é, entre aspas, mais afetado? É o devedor. Porque o condomínio é vítima do devedor, né? Os condôminos que pagam em dia são as vítimas do devedor, né? Quantas assembleias você vai... porque eu estou pagando aqui, o fulano de tal, meu vizinho, que não dá R$1 no condomínio, usa a piscina, é o que mais usa a churrasqueira e é o que mais reclama. É o que mais, né? Quando tem um problema, é o que vai procurar a administração. Então, acho que a solução de garantidora, ela é... E o síndico vai ter, no dia X, acordado em contrato, ele vai ter aquela receita certa, que ele pode fazer, né, as provisões dele. O planejamento, né, que a gente falou. Então, se você sabe quanto é que vai cair todo mês, você consegue planejar. E aí trabalha com mais tranquilidade. Exatamente. E com menos pressão. Exato. Porque quando a cobrança é feita, né, pelo condomínio, ou até pelo setor de cobrança, enfim, quem está inadimplente, né, bota a culpa no síndico. E às vezes o síndico que tem que cobrar, às vezes tem situações que o síndico vai lá cobrar o que não é papel do síndico, né? Mas ele vai lá. Felizmente você não estava ontem lá na palestra, mas parece que você está adivinhando. Acho que você estudou também, né? Porque nós falamos isso, né? Tranquilidade para trabalhar. Isso. Se o síndico faz as coisas com transparência, se ele tem um apoio desse, né, em alguns condomínios, que é o trabalho que o Renato faz com a Condogold, ele tem paz para trabalhar. Ninguém aguenta trabalhar com meia dúzia aqui no seu ouvido, lhe cobrando tudo. Tá? Então, assim, é chato, é difícil, dificulta o trabalho. Então, quando você trabalha com transparência, com ética, com a parte técnica certinha e tal, e você tem um aporte seguro ali, que você sabe que vai pingar ali todo mês aquele valor, você já sabe que as suas principais contas você vai honrar. Você dorme com a cabeça tranquila. E aproveitando em relação aí, garantidora e prestação de contas, em todos os nossos boletos eles vão com o balancete, né? O condomínio ele tem o balancete à disposição dentro do boleto da taxa de condomínio, nada mais é do que um resumo da prestação de contas. Exatamente. Né? Aquela que eu comentei, né, que vai também no boleto, independente de quem é o boleto, ela continua indo lá, aquela informação, né, para que seja dada publicidade. Isso auxilia bastante, né? Isso. E, Valber, qual é o objetivo aí da Gestory no segmento condominial aí alagoano, aí pensando no futuro? Então, é tentar, com o trabalho que a gente vem fazendo, né, um trabalho correto, assim, um trabalho pautado na transparência com os nossos clientes, né, com os condôminos, sanear esses problemas financeiros dos condomínios. Há um problema, né? Quando a gente surgiu lá em 2014, tinha aquele boom imobiliário, né? Que foi crédito para todo mundo saiu comprando e tal, e as pessoas esqueceram dos condomínios. Estavam voltados exclusivamente para a compra do imóvel.
como a maioria deles, esmagadora, foi em modelo de condomínio, esqueceu-se um pouco de que aquele condomínio ele ia perdurar por muito tempo. Então, muitas vezes, né, e isso é a mania do brasileiro, não, vamos ver, vamos comprar, vamos pegar e depois a gente vê como é que paga. Só que na conta esqueceram de colocar o condomínio. E isso gerou, ao longo dos anos, um problema enorme de déficit, de dificuldade financeira. Condomínio, taxa condominial, ela é rateio de despesa. Ninguém está ali pagando a taxa condominial para, exceto em alguns casos, né, para luxo de A ou de B. Não. Você junta, quer que o condomínio, porta para fora, quanto é que custa aqui? Piscina, BRK, energia, tudo, funcionário, administradora, síndico. Quanto é que esse pacote custa? X. Quanto é a inadimplência desse condomínio? Y. Então, você vai ter que ratear ali por aqueles que pagam para poder financiar o condomínio. E muitas pessoas não têm nem esse entendimento dessa partilha de despesa. Mas eu estou pagando pelo inadimplente, mas infelizmente Então, o contrato é a garantidora, que a garantidora cobra. Né? Então, assim, o nosso desafio hoje tá no mercado para ajudar a sanear, a resolver esse problema. Né? A gente sabe que existe, é um problema que já vem desse boom imobiliário, né? Quando a gente contextualizou, e a gente busca entrar nesses clientes para fazer essas recuperações, para deixar o condomínio minimamente saudável, para que o síndico tenha paciência para trabalhar, tenha tranquilidade para trabalhar, que ele consiga executar o que lhe é de competência, e a gente dá esse suporte ao síndico. Né? O síndico, na nossa visão, ele não deve fazer papel de execução. Ele vai fazer um papel de gerenciamento. Então, assim, a gente precisa colocar dentro do mercado essa mentalidade. O síndico, ele é um agente, ele é o principal agente, que ele é o elo entre o condomínio e os prestadores, né, que faz a coisa andar. Então, o síndico precisa estar ciente do papel dele e principalmente do papel da administradora. Né? Não entre em papo de encantador de serpente. Não, eu vou entrar no teu condomínio, eu vou te dar um portão novo. Cara, desconfie. Porque quem quer fazer um trabalho bem feito, o que é que você tem para me oferecer? Quantas vezes a gente ouviu isso? Eu digo, o meu trabalho, o meu know-how, o nosso know-how, o nome da nossa empresa, né? O trabalho que a gente precisa fazer no seu condomínio, que é esse. Você está disposto a cumprir? Estamos, então vamos lá, em parceria. E 100% dos casos, a gente tem uma taxa de fidelidade muito interessante. Praticamente 100% dos clientes que a gente tem hoje, eles fazem renovação automática, a não ser quando muda de gestão, tá? E o síndico às vezes tem uma pessoa que ele quer indicar, mas raras vezes aconteceu. E é até engraçado, porque recentemente a gente não renovou com 2 clientes, né? A gente bateu a meta, tá? E esses 2 clientes menores não quiseram renovar. Na verdade, eles queriam renovar sem alguns aditivos que são contratuais. E a gente parte, né, daquele... Cara, para ser viável e para ser bom para todo mundo, eu só posso chegar até aqui. Porque eu tenho uma retaguarda, eu tenho um custo. Não é simplesmente um valor que eu peguei e joguei, eu acho que aqui dá para cobrar. Não, tem um estudo ali por trás, tem uma viabilidade. Então, se não for viável para a gente, não faz sentido. Ninguém vai trabalhar de graça. Né? Ou ninguém vai só se custear para estar trabalhando. Então, tá beleza. Então vamos, fulano de tal fez uma proposta melhor assim e tal. Beleza. Fevereiro. Quando foi no mês passado, agora no meio do mês, o síndico me mandou uma mensagem. Não, que eu estou com uma dúvida aqui da convenção e tal. A proposta que era mais barata em fevereiro já se transformou mais cara do que a nossa para o ano inteiro agora em maio. Porque o cara colocou um aditivo oculto lá de que em maio ele precisava reajustar para X valor. Então a proposta acabou sendo cara, ou seja, o cliente queria se livrar de uma despesa, aumentou a despesa e perdeu qualidade. E aí, não, mas aí como é que a gente faz? Eu digo, agora eu vou acrescentar mais tanto. Né? Só para, assim, eu falei brincando com ele, mas eu digo, não, posso fazer o mesmo preço que a gente fez. Não, porque tá, assim, a metodologia é diferente, eu não concordo com algumas coisas. Eu digo, você deveria ter feito essa escolha com mais cuidado, né? Ao invés de simplesmente olhar para o valor e diminuir. Não que a gestora seja a mais cara do mundo, lógico que não. Mas é o que eu falei, você tem um estudo de viabilidade ali. Né? E tem um valor mínimo, né? Existe. Existe. Você no seu negócio sabe até onde você pode ir para garantir a tua qualidade. Né? Você não pode simplesmente prostituir o mercado. Isso. Porque o fulano cobra menos que você vai se igualar a ele, mas eu consigo te provar que o fulano está cobrando abaixo do preço minimamente aceitável. Que não tem condições. Exato. Eu vou estar pagando para trabalhar. Tem muitas propostas nesse formato. Exato.
né? Em E, todas assim, as áreas, né? Não só de administração. Mas assim, a gente vê bastante nessa parte de administradoras. É um valor que não paga nem a folha de Não pagar. paga nem a folha. Como é que ele está fazendo? Não tem mágica, isso não tem mágica. E o cliente, ele não percebe, às vezes, quando eu falo não vá na onda do encantador de serpentes, toda vez que você receber uma proposta que é muito boa, procure alguém para se informar. Se você não tem conhecimento técnico para discutir, não, beleza, me dá a tua proposta, dá para gente. Quantas vezes a gente pegou o cliente e dizia assim, poxa, o cara está com uma margem menor do que a minha, mas ele está cumprindo aqui na planilha aberta dele tudo que ele precisa cumprir. E às vezes nem entregam a planilha aberta. Mas você consegue chegar no valor dele? Poxa, não consigo, porque eu tenho outros custos que vão encarecer a minha proposta. É aquela história, né? Você vai aqui na loja de carro, tem o carro de 60 e o carro de 80. O de 80 ele vai ter algumas coisas a mais. Então, se você não precisa de um carro de 80, você vai no mais barato e vai lhe satisfazer ele de qualquer maneira. Então, esse aqui eu não consigo cobrir. Mas aí você acha que dá para fechar? Não, cara, do jeito que está aí dá. Vai lá. Amanhã, quando você tiver uma condição melhor, você procura a gente. Então, assim, você tem que ser verdadeiro. Jamais a gente vai desmerecer uma empresa que esteja correta, que esteja, né? Mas a gente é várias vezes procurado para avaliar, aqui de ex-clientes, né? Ou de futuros clientes, eu recebi essa proposta, recebi a tua e recebi essa daqui. Então, assim, o cara está cobrando um pouquinho mais barato. O que é que você acha? Não, tá beleza. Ele está com uma margenzinha um pouco menor. Você consegue chegar? Não consigo, tá, por esse motivo, aquele. Então eu vou fechar com ele. Tudo bem. Amanhã, quando você estiver melhor, de repente a gente consegue chegar naquele valor. Então, assim, o objetivo no mercado, vou dizer o que não é objetivo. Pegar 10, 15, 20, 30 condomínios assim do dia para a noite. A gente não tem essa pretensão. Não tem pretensão de puxar o tapete de ninguém, nem desmerecer o trabalho de ninguém, né? Nem botar preço no trabalho de ninguém. Não tem pretensão de queimar ninguém no mercado ou queimar determinado segmento. Eu acho que todo mundo que tem entrado no segmento condominial é muito válido, porque vai somar. E a nossa intenção, o nosso objetivo principal é conseguir entrar nos condomínios em que a gente tenha um diálogo com o síndico. Primeiro, ele tem que ter uma abertura para entender qual é a proposta, para entender o que a gente quer fazer, e a gente quer ajudá-lo naquele condomínio. É uma coisa que é primordial. O síndico orgânico, que geralmente é o que trabalha, tem as suas coisas, ou às vezes é uma dona de casa, um aposentado, né, que tem muito. Geralmente ele quer o bem do condomínio, ele faz por amor, ele faz porque ele gosta, porque é o ambiente dele. E esse é o que precisa de um suporte, porque o cara ali está mais pelo amor do que pelo interesse. Então, o objetivo é ajudar essas pessoas de uma forma prática, direta, transparente e ética, e mostrar os caminhos. A gente vai por aqui e tal. E vamos fazer com que o seu condomínio, com que aquela comunidade esteja satisfeita com o que você pode oferecer. Porque com o condomínio, o síndico está ali na frente para oferecer. Bacana. Queria ter mais tempo para a gente bater mais papo. Tem muita coisa interessante. Tem muito assunto, tem muitos exemplos, muitas causas aí que a gente pode contar e compartilhar com o nosso pessoal. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. E fica aí o nosso grande abraço. Eu agradeço demais a presença aí do Valber, contando um pouquinho da experiência, um pouquinho do que faz, né? O que ele faz no dia a dia. O Hernani também, grande experiência aí que a gente tem juntos e nesse cenário condominial aqui de Alagoas. Só tenho a agradecer aos dois, né? E agradeço também, mais uma vez, Renato. Tem assim, orgulho, botaria a palavra orgulho de pertencer esse grupo, né, batizado aí como G12, mas já tem mais empresas querendo fazer parte, e o objetivo maior é realmente levar as melhores empresas, né, melhorar o conhecimento, levar assuntos relevantes para esse público aí de condomínios, de gestores. Eu tenho certeza que esse grupo aí ele já está, né, dando certo e já está levando aí esse conteúdo para o nosso mercado aqui em Alagoas. Está sendo muito prazeroso mesmo participar desse grupo, e vai crescer a cada dia, está crescendo a cada dia e vai crescer ainda mais. Vai ser referência aqui, tá bom? Então agradeço e vamos para a próxima, né?
Agradeço Deus quiser. aí a oportunidade de a gente falar um pouco aqui sobre o nosso dia a dia, o nosso trabalho, compartilhar aqui nesse bate-papo com parceiros e amigos, né? E fazer essa menção aí ao Grupo G12, que através de algumas pessoas, né? Da Lorena, que está aqui acompanhando a gente, trouxe aí essa ideia e ela vem crescendo organicamente, cara, porque é uma necessidade do mercado. Empresas que têm a mesma filosofia se uniram para poder fomentar o mercado, fazer com que a coisa seja conduzida da maneira correta. E até brinquei com a Lorena ontem, que até você apresentar a sua palestra, você tem uma visão. Quando você apresenta, você, pelo menos para a gente, assim, eu consegui entender o que é que a gente está fazendo, cara. Porque o que a gente está fazendo é um passo importante para uma caminhada longa que a gente vai construir aqui no nosso estado, né? E Deus quiser também, fora aqui do nosso estado, levar o formato para outros ambientes condominiais e fazer com que esse ambiente seja cada vez mais sério, mais levado a sério, mais profissional, Mais transparente, exato. com empresas íntegras, né? Exatamente. Que pessoas que compartilhem desse tipo de visão de que há espaço para todo mundo, mas há espaço para quem quer trabalhar da maneira correta, né? Que é o objetivo do grupo. Então, agradeço aí pela oportunidade. A gente bateu um papo aqui sobre prestação de contas, sobre a gestores, sobre a questão condominial. E não percam, né, os próximos episódios aí, tanto do podcast quanto das nossas palestras. Infelizmente, hoje a gente ainda tem uma cota, né, de convidados, né, mas a gente espera depois conseguir ampliar aí para mais gente participar. E vamos lá, só queria informar aí, né, que depois o pessoal da edição vai colocar aí na descrição do podcast, né, os nossos contatos, para quem quiser entrar em contato. Tem as nossas redes sociais, né, só colocar lá a Gestora DM, colocar no Google lá, você acha tudo. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, bater um papo, a gente também está à disposição. Certo? Agradeço aí aos amigos e vamos lá. Perfeito. Maravilha, pessoal. Não esquece de seguir, compartilhar nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Todo mês tem um novo episódio do nosso podcast. Diariamente tem novidades aí no nosso Instagram. E lá também você encontra todas as empresas que fazem parte do G12. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.